Tem o Alisson porque tá machucado. Cara, Bento aqui é injustificável. Eu acho que ele gosta muito do Bento. E aí, cara, ele gosta tanto a ponto da gente ter no São Paulo o Rafael pegando muito bem. A gente tem o Léo Jardim no Vasco também muito. Então, assim, ao que parece, quando o Alisson voltar, um aqui perde a vaga. Então eu acho que é o Hugo, mas isso aí pode mudar. Então assim, Josão, você gosta ou não da convocação do Bento? Eu não gosto, porque o Bento é quem mais me surpreende. Eu fiquei na expectativa de vem o Rafael, vem o Léo Jardim, vem... Não vem ninguém, mudou nada. Nos laterais, começa com Alexandro do Flamengo. Vai aparecer aqui também, entre os zagueiros, o Danilo do Flamengo. Eu acho que o Danilo me incomoda muito mais do que o Alexandro, porque o Alexandro, ele é convocado como lateral, mas ele inicialmente é chamado como zagueiro. Cara, o Alexandro é um bom jogador, é claro que já tá meio velho, mas é um cara experiente, é um cara que tem muita bagagem até de Copa do Mundo. Eu entendo a convocação dele. Detalhe, tá? Douglas Santos, que provavelmente é o titular até então da seleção, não estava disponível, lesão no ombro, e aí abre margem aqui para nomes novos. O Alexandre, para mim, não é um problema. Comenta aí o que você acha. Continuando, Wesley do Flamengo na lateral direita, eu acho que o Wesley é o titular. E aí a gente tem Caio Henrique, Paulo Henrique do Vasco. Cara, o Ancelotti estava ontem em São Januário, e aí quem viu o jogo do Vasco, ou quem pelo menos viu meu vídeo aqui, sabe que a gente perdeu muito por causa de um erro bobo do Paulo Henrique, mas ele não deixou de ser convocado. Mesmo assim, eu acho que o Ancelotti gostou do que viu e tem que gostar mesmo. Que, cara, apesar do erro, eu convocaria, eu gosto bastante do Paulo Henrique. Pra fechar, Luciano Juba, do Bahia. Assim, o Ancelotti, ele mostra que o jogador estava no radar. O Ancelotti não convoca o Vitinho do Botafogo, por exemplo, convoca o Juba. Legal, bacana, é isso aí, tá ligado? Aqui não vejo muito problema não. Agora, zagueiros. Danilo, eu acho que tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira talvez merecesse mais. Mas tudo bem, tá ligado? Eu acho o Léo Ortiz um zagueiro mais refinado, mas eu imagino que o Léo Pereira talvez esteja numa fase até melhor que ele. Enfim, eu tentaria um dos dois, mas ele leva o Danilo. Cara, ele trouxe ali a galera mais experiente, a galera com bagagem europeia. A gente tem a Alexandra, a gente tem o Danilo, a gente tem um meio-campista que voltou aqui, que vamos falar. Na última convocação, ele tinha deixado muito claro, eu quero conhecer os jogadores que eu tô convocando. Ele fala que agora, obviamente, não é a versão final, não é exatamente esse time aqui que vai pra Copa, e aí ele vem com o Danilo. Pra mim, ele tá vindo nos caras experientes, que ele já conhece e tal, ele eleva a média de idade desse time, mas parece que é o jeito que ele gosta de trabalhar. Gabriel Magalhães, cara, talvez o melhor zagueiro da Premier League hoje. E aqui, aquele velho comentário, a gente não tem falta de qualidade em zagueiro, porque tem Gabriel Magalhães, tem Fabrício Bruno voltando. O Fabrício Bruno, como eu falei pós o jogo do Japão, a gente sabe que ele não é aquele jogador horroroso que ele foi naquele dia. Ele não é um bom zagueiro e tal, mas Fabrício Bruno volta. E aí, pra fechar, voltando ao papo de qualidade máxima na zaga, Marquinhos e Éder Militão. Na zaga, tamo bem. Igual, mas eu acho que o Fabrício Bruno não deveria ser convocado. Mano, não vai nem jogar, porque tem dois aqui, ainda tem um no banco que é maravilhoso. Então assim, zaga não é um problema. No meio de campo, a gente começa com o Andrei, ex-Vasco, atual Chelsea, normal. O Ancelotti vem convocando ele desde os tempos que ele tava lá no Strasbourg da França, jogando bem agora no Chelsea. Aí mesmo que ele vai ser convocado, completamente normal. Bruno Guimarães, que não só é convocado, como o Ancelotti já deu a entender que ele é titular na Copa, então a não ser que machuque, a não ser que aconteça algum problema. O Bruno Guimarães, é isso aí, toda a convocação vai ter ele, a não ser que ele esteja suspenso, machucado, assim como Casemiro, outro 100% titular. Porém, Fabinho, ex-Liverpool, Fabinho. Ele vai lá na Arábia. Nossa, onde que tava o Fabinho? O Fabinho sumiu. O Fabinho tá lá na Arábia, no Al Ittihad, se eu não me engano. E mesmo assim, é convocado. Mas, cara, sinceramente, voltando aqui pra lista e cá tá o nome do Fabinho, o Fabinho sempre foi muito bom de bola. Me pareceu um jogador extra classe. Eu costumo falar até que eu acho a seleção de 22 muito boa, e aí eu começo a dar um monte de argumentar, porque tinha isso, tinha aquilo, tinha Thiago Silva, tinha... Cara, a gente tinha um Fabinho na reserva. Mas uma seleção que naquela época podia se dar o luxo de ter o Fabinho na reserva, era uma muito boa seleção. E ele fala que ele meio que vê no Fabinho uma parada, uma espécie de Casemiro. Então, quando não tiver um, tem o outro, tem um substituto ali que, na visão dele, faz mais ou menos a mesma coisa. Foi uma baita convocação. E aí, pra fechar, Lucas Paquetá, esse que voltou, firmou, o Paquetá também vai pra Copa.
Muita gente ainda torce o nariz pro Paquetá, porque, nossa, ele joga no West Ham, e aí um cara do West Ham é esse cara inquestionável. Gente, essa altura do campeonato já era pra gente ter superado essa parada de, mas joga em time pequeno. Porque assim, o João Pedro até ontem não servia, aí hoje ele joga no Chelsea e tá bom. É a mesma coisa, não faz muita diferença. Enfim, então aqui, Paquetá. Atacante, Estevão, óbvio. João Pedro voltando à seleção, falando em Chelsea, João Pedro volta. E aqui é uma questãozinha, porque na última data FIFA o João Pedro não tinha sido convocado porque supostamente estava machucado. Agora ele volta, graças a Deus. Eu acho um jogador muito interessante para estar aqui. Luiz Henrique, toda vez que ele é convocado, ele joga tão bem que ele continua sendo convocado. Matheus Cunha, United camisa 10, falando em, mas quando tava em time pequeno é ruim. Esse aqui é outro. Agora tá no United camisa 10 e aí muita gente aceita e tal. E aqui... Nossa, Deus do céu. Vamos lá. Richarlison. O Richarlison é convocado mais uma vez. Eu gosto da convocação do Richarlison de novo na seleção brasileira? Não, eu não gosto. Mas aí não sou eu que o convoco, é o Ancelotti. O que dá pra gente dizer aqui é que não é por mérito. Pelo menos não mérito vindo do que cada um tá apresentando em time. Porque se o Richarlison, nos treinos, nos poucos jogos que teve com o Ancelotti, pelo menos em seleção foram poucos, se nesse momento ele ganhou o Ancelotti, é um mérito dele também. Mas assim, normalmente você é convocado pelo que você vem fazendo no seu time. E aí, voltando aqui na Flash Score, e aqui vai ser muito interessante pra gente observar uma coisinha. Cara, se a gente abre aqui os números do Richarlison, para pela cor da nota, porque normalmente quanto mais verde melhor, e se tá laranja, vermelho aqui foi muito ruim, amarelo também é meio ruim. 6.0, 6.8, aí a gente tem um 7.2. Ok, que foi um jogo que ele teve uma assistência. 6.4, 6.3, 6.7, 6.5, 5.9. E aí você olha aqui a fileira de gol, cara, não tem um gol nesses jogos todos. Qual que foi a última vez que o Richarlison fez um gol? Você tem que clicar em mais jogos e aí você vai achar aqui no dia 20/9, estamos já no mês 11 de 2025. O Richarlison vai para a Copa. Se nem essa fase, no mínimo ruim, para não falar horrorosa, do Richarlison fez ele ser afastado da seleção, da convocação, cara, não tem coisa que vá fazer. É o camisa 9 ideal do Ancelotti. E é engraçado que tinha saído essa notícia e a gente pensa, mas como é que ele consegue ser o cara ideal se o Ancelotti não tem nem a coragem de colocar ele como titular, porque realmente seria inexplicável? Não sei. O Ancelotti gosta muito dele. Pelo menos na Copa o Richarlison foi bem. Esse aí é o argumento que eu tenho para defender ele. Mas eu acho que você percebeu que eu tenho mais coisa pra atacar do que pra defender. Tem outro argumento também que eu sempre falo. Ele é gente boa pra caramba. É isso aí, rapaziada. O Ancelotti gosta. O Ancelotti gosta. Esse cara deve entender mais de futebol que nós. Então eu vou baixar a cabeça aqui. Eu concordo com ele? Eu não tô concordando com ele. Mas não importa, eu quero ganhar a Copa. Mesmo que seja discordando, eu quero ganhar a Copa. Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque. Curioso como ele opta pelo Vitor Roque para ser testado e não pelo Caio Jorge. O Caio Jorge talvez dê para dizer que tá ainda melhor. Enfim, tem isso aí. Cara, eu acho legal a convocação do Vitor Roque, eu acho interessante. No geral, nomes que ficaram de fora que a gente poderia bater cabeça aqui. Primeiro, Douglas Santos, como eu falei, lateral. Ele provavelmente vai pra Copa, só que tava machucado, então não foi hoje. Alisson vai pra Copa titular, não foi convocado hoje porque tá machucado. Rafinha provavelmente vai pra Copa, não foi pra essa convocação porque tá machucado. E aí, se o Rafinha não está aqui, alguém que aqui está perderá a vaga. Se fosse para tirar um aqui para dar vaga pro Rafinha, quem que eu tiro? Eu tiro o Richarlison. Só que aí é aquilo que eu falei, se o Richarlison não saiu até agora, não sei se ele vai sair em algum momento, não sei. Antony não foi convocado. O Antony, ele voltou de novo pro Betis, de novo jogando bem. O que ele fez no final de semana aí é brincadeira, inclusive, olhando essas paradas de nota, ele tirou uma nota 10. Ele dá azar, porque a posição que ele joga tem muita possibilidade. A briga é muito grande, e aí, se sei lá, o Savinho jogando no Manchester City não tá tendo espaço, o Antony, apesar de estar muito bem, ele não ganha vaga. Andreas, eu imaginei que fosse aparecer aqui, e não aparece. Só que ele não aparece porque apareceu o Fabinho. E eu até entendo que são posições diferentes, mas assim, tá, tudo bem, não vou reclamar não, porque eu gostei da convocação do Fabinho. Eu sinceramente não sei até que ponto tá bem ou mal o Fabinho, mas é isso aí.